A paz do Senhor a toda a igreja aqui presente, aos nossos irmãos que acabaram de chegar, Deus seja louvado na vida de cada um de vocês. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos online, aqueles que não me conhecem. Sou o presbítero Moisés Cavalcante, faço cultos regulares no meu lar, faço cultos aos domingos e transmitimos ao vivo para todos vocês. Sejam todos bem-vindos à nossa igreja que fica aqui na nossa casa. Saúdo a todos vocês aí com a santa paz do Senhor. Que Deus seja louvado nas nossas vidas e nas vidas de todos vocês que estão aí do outro lado. Com muito agradecimento a todos vocês, que muitas das vezes, irmãos, assistem nosso culto, a nossa live, até nas horas vagas. Temos aqui muitos irmãos que nos comentam que até fora, né, do dia, durante a semana, repete o culto da gente, né? E Deus seja louvado. Tem pessoas que estão sendo alimentados pelo Evangelho, porque o próprio Paulo fala que não se envergonha do Evangelho de Cristo, de Deus, porque é poder puro para a salvação de todos aqueles que neste Evangelho crê. E sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, à nossa casa. Se sintam abraçados, se sintam apreciados por nossa igreja. E todos vocês são convidados para estar conosco aqui presencialmente, meus irmãos. Na nossa casa, as portas da nossa casa estão abertas. Queremos agradecer ao nosso irmão Vado, que está sempre nos assistindo, nosso irmão Augusto, a nossa irmã Lia, que tem contado os seus testemunhos para nós, tem nos conversado particular, tem falado da graça de Deus na vida dela, de quanto o Senhor tem trabalhado na vida dela. Isso é importantíssimo, irmãos. Nós estamos aqui para fazer com que todos vocês sejam dependentes de Cristo, aleluia. Porque o verdadeiro líder, irmãos, ele não torna as suas ovelhas dependentes dele, mas o verdadeiro líder é aquele que ensina a sua ovelha o caminho a seguir e tornando esta ovelha dependente do Criador. Porque, irmãos, eu não sou eterno, ninguém é eterno. Existem pessoas que acham que quando elas transformam a sua igreja e suas ovelhas dependentes dela, um dia essa pessoa vai ter que sair, uma pessoa dessa vai ficar doente, a pessoa vai morrer. E o que acontece? Essas ovelhas vão ficar dispersas. Então, nós temos o dever de transformar as ovelhas do Senhor, porque foi o Senhor que morreu pelas ovelhas, pela igreja. A igreja é responsabilidade de Deus, de Jesus Cristo. E nós, como os líderes, temos uma grande importância, uma grande responsabilidade de tornar as pessoas dependentes de Jesus. Porque Jesus é eterno, irmãos, e onde quer que você esteja, Jesus está com você. Se você muda de endereço, Jesus continua com você. Se você está num quarto de hospital, Jesus está com você. Tornar você dependente da oração sua, como Mateus 6, capítulo 6, versículo 6 fala. Quando quiseres falar com teu Deus em segredo, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala com o teu Deus em segredo, porque Ele te responderá. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, essa é a verdadeira e puro Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos independentes, nós não somos ligados a nenhum tipo de ministério. Nós estamos aqui, Senhor, irmãos, para fazer a vontade do Pai, ao qual colocou em nossos corações o desejo de estar toda semana aqui trazendo algo da parte do Senhor para todos vocês. Que Deus seja louvado da vida de cada um de vocês. Meu muito obrigado aos irmãos que têm nos acompanhado todas as semanas. Muitas pessoas entram na nossa live, assistem um pouquinho, depois saem. Mas tem alguns irmãos que fazem parte do nosso ciclo, porque a nossa igreja online, e Deus é Espírito. E se Deus é Espírito, irmãos, onde está o Espírito de Deus? Onde é a liberdade, onde nós podemos falar do amor de Deus. E este amor de Deus segue a todos vocês através das redes sociais, através do Facebook, que é hoje a maior rede ligada no Brasil e no mundo. O Facebook é o espaço onde a maioria das pessoas estão logadas.
Depois eu acho que vem, acho que é Instagram, YouTube, mas o Facebook hoje no Brasil é a rede mais utilizada pelos brasileiros. Os brasileiros ficam logados, irmãos, chega de 9 horas, às vezes 6 horas a 9 horas por dia, às vezes através das redes sociais. E isso aqui é o futuro, irmãos. A cybercultura, a cyberigreja, isso é o futuro. Chegará um dia, irmãos, onde a tribulação será tão grande que as pessoas, a única forma de você ouvir da vontade de Deus, da palavra de Deus, será na internet. Porque, meu irmão e minha irmã, haverá tempos trabalhosos, haverá tempos difíceis para todos nós. O tempo da grande tribulação se aproxima. E um dia, irmãos, essa tribulação chegará para todo o planeta Terra. E muitos sofrerão, muitos serão perseguidos, muitos passarão fome. Aqueles que não aceitarem ser marcados com o número da besta vão passar por grandes necessidades e haverá grande tormento na terra. Então a internet, irmãos, veio para... é uma ferramenta muito boa. Você pode utilizar de maneira errada, mas você utilizando ela da maneira certa é uma bênção na vida de todos nós. Nós alcançamos muitas vidas através das redes sociais. Então eu quero aqui expressar o meu grande agradecimento a todos vocês que todas as semanas nos permite entrar nos vossos lares com simplicidade para falar um pouco do amor de Deus. Que Deus seja louvado na vida de cada um de vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe suas casas, seus filhos, que Deus abençoe os seus trabalhos, e que aquele que está desempregado seja abençoado, que Deus possa abrir as portas, aquele que está enfermo, que seja curado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Existem grandes pessoas, existem muitas pessoas, irmãos, que não acreditam mais que Deus cura, que Deus faz os milagres que fazia no passado, mas Deus não mudou, irmãos. Deus continua o mesmo Deus, Ele não mudou, Ele é imutável. E se você pedir com fé, Ele vai inclinar os ouvidos às suas súplicas e Ele vai fazer um grande milagre na sua vida. Nós somos limitados, irmãos, mas Deus pode todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Oh glória, obrigado Jesus. A igreja pode se sentar, tomará sempre em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, como é bom e maravilhoso louvar a Deus. Como é bom e maravilhoso estar vivo para cada sopro de vida louvar a Deus. Esse Deus maravilhoso que na minha ignorância me guardava e guardava você também. Irmãos, hoje, por que o Evangelho está encoberto para muitos? Esta é a questão de hoje, é o nosso tema. Por que o Evangelho, irmãos, está encoberto para muitas pessoas? Por que as pessoas não conseguem ouvir o Evangelho e se transformar? Por que as pessoas, elas simplesmente, elas não ouvem as pregações e se transformam? Porque a própria palavra de Deus fala que o Evangelho é poder de Deus para a transformação do grego e do gentil. Aleluia! Irmãos, façam como os bereanos da cidade de Bereia. Toda semana eu falo isso aqui para os irmãos. Para os irmãos não colocarem, não depositarem a fé 100% no homem. A Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. A sua salvação ela é independente sua, intransferível. Ninguém pode roubar a sua salvação, mas você pode perder. Quando Paulo e Silas pregavam o Evangelho na cidade de Bereia, lá em Atos 17, capítulo 11, lá em Atos capítulo 11, versículo 17. Não, capítulo 17, versículo 11, perdão, irmãos, eu estou falando toda semana aqui, eu acabei de enganando. Capítulo 17, versículo 11, lá de Atos dos Apóstolos. Os irmãos de Bereia ouviam com atenção, anotavam, mas quando chegavam nas suas casas, eles iam nas escrituras e observavam se aqueles homens de Deus falavam a verdade. E é isso que nós temos que fazer. Estar sempre um pé adiante, um pé na frente do inimigo. Porque o inimigo, irmãos, ele é inimigo e não brinca de ser inimigo.
Ele é um inimigo que não dorme. Enquanto nós estamos dormindo, ele está aqui tentando planos e planos para nos derrubar, para nos envergonhar, para acabar com a nossa reputação, para derrubar a nossos filhos, a nossa família. Então nós temos que estar sempre em constante oração, em constante jejum e oração, protegendo a nossa família. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus esta noite, lá no capítulo 2 de Coríntios, perdão, irmãos, 2 aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 ao 8, irmãos, me perdoe. 2 aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 ao 8. E no final nós vamos pular no 18, amém? Mas aí eu falo para os irmãos. Irmãos, os apóstolos do Senhor Jesus, aos quais Jesus deixou, trazendo as boas novas para todos nós, depois de Jesus, depois de Deus, eles são a maior autoridade cristã. E nós, como servos de Jesus, precisamos obedecer às Escrituras e às doutrinas dos apóstolos. Porque toda a palavra de Deus está baseada na doutrina dos apóstolos de Jesus. E nós precisamos, com atenção, estar sempre meditando na palavra do Senhor e em obediência à palavra do Senhor. Bem? Vamos lá. Versículo 1. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia do que nos foi feita, não desfalecemos. O Evangelho foi trazido para Jesus, para os apóstolos, mas constantemente eles passavam por situações de dificuldade, por sofrimentos, mas mesmo assim eles não se desfaleciam, porque eles sabiam que tudo aquilo que eles traziam de boas novas sortiria um efeito positivo na vida de cada um de nós. Se não fossem os apóstolos, irmãos, nós não estaríamos hoje aqui falando de Jesus. Amém? Versículo 2. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, como muitos fazem por aí, irmãos. Muitas pessoas estão abrindo portas de pregação e falsificando o Evangelho, trazendo dor e sofrimento para as pessoas, trazendo pesos para as costas de muitas pessoas. Mas os apóstolos, eles receberam o Evangelho de Jesus e eles transmitiram com a verdade. E assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Os apóstolos, eles pedem para que a nossa consciência seja uma consciência correta diante de Deus. E todas as vezes, irmãos, que nós viemos trazer a palavra de Deus, trazemos com a verdade, com consciência. Porque é isso que o grande pregador verdadeiro, o pregador simples e singelo, debaixo da submissão de Deus, tem que fazer. Trazer a palavra de Deus com submissão e com a verdade, com simplicidade, para que todos possam receber essa palavra com amor e carinho e passarem a exercer em vossas vidas. Muitas pessoas, irmãos, muitos pregadores acabam trazendo a palavra de Deus de forma onde as pessoas que a recebem não recebem essa palavra de uma forma correta. Muitas das vezes a arrogância, a prepotência sobe no coração do homem e o homem acaba passando os pés pelas mãos. E uma vez que você está dentro de uma arrogância, dentro da prepotência do humana, a tua palavra ela não alcança 2 metros adiante, as pessoas acabam se fechando. Por isso que nós precisamos fazer como os apóstolos, trazer uma palavra que eles tinham recebido de Jesus com carinho, amor e exatidão e com a verdade. Olha, irmãos, lá no versículo 3: mas ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Muitas pessoas, irmãos, eles veem as pessoas pregando o evangelho, mas eles não são despertados para o evangelho, porque para essas pessoas o evangelho está encoberto ainda. Está encoberto.
As pessoas simplesmente elas ouvindo o Evangelho, elas não conseguem se desprender das influências de Satanás. Olha isso, irmão, no versículo 4. Nos quais o Deus desse século, letra minúscula, diabo, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, irmãos, por que as pessoas acabam por rejeitar o Evangelho? Por que as pessoas não entendem o Evangelho? Por que o Evangelho não alcança todas as pessoas? Porque o diabo, irmãos, ele acaba fazendo uma fumaça, uma cortina de fumaça. Ele não permite que as pessoas saiam da sua influência. O diabo, irmãos, está constantemente fazendo isso com a humanidade, através de tudo que ele tiver ao seu alcance. Vamos continuar, que depois eu voltarei aqui nesse versículo. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor a Deus. Muitas das vezes, irmãos, nós pregamos o Evangelho e nós permitimos que a prepotência e a arrogância suba no nosso coração. Nós não podemos permitir, por isso que nós precisamos estar em comunhão com Deus constantemente, para que nessa carne nunca se sobressaia, para que nós venhamos a saber o nosso lugar, aonde nós devemos estar, por amor a Deus, pregando o Evangelho com simplicidade e com o amor de Cristo no coração, e sempre agindo conforme a vontade de Deus. Onde a Bíblia se cala, nós nos calamos onde a Bíblia fala, e aí então nós então falamos. Versículo 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Irmãos, tudo é por Jesus Cristo. Não adianta, irmãos, você querer buscar um outro Jesus. Não adianta você querer buscar um outro intercessor. Não adianta você querer buscar um outro caminho. Não adianta você querer buscar uma outra verdade. Porque a verdade e o caminho é Jesus. Tudo se resume a Jesus, irmãos. Jesus, em obediência ao Pai, foi o Cordeiro Pascual após a morte e ele ter ressuscitado. Todo o poder o Pai deu para ele no céu, na terra e debaixo da terra. Então não adianta, irmãos, tudo tem que finalizar em Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Lá no 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia, aleluia. Nós somos barro, irmãos. Nós somos barros. Nós somos poeira. E nós temos que permanecer com modéstia, porque quem tem que crescer na pregação é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem tem que ficar em evidência é Jesus. Aleluia. É Jesus que tem que crescer na tua pregação, meu irmão. Na hora que você estiver louvando, as palmas tem que ser para Jesus, o louvor tem que ser para Jesus. A graça, ele reverte para baixo, mas você manda para cima o teu louvor, e a graça ele manda para baixo, para te encher com a tua graça. Muitas das vezes, irmãos, o homem, ele quer tomar o lugar de Deus, ele quer receber a glória de Deus. Mas os apóstolos, eles mesmos falavam que eles subjugavam seus próprios corpos à servidão, para que quando eles pregassem o Evangelho, eles não fossem rejeitados. Porque eu sempre falo aqui, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E pregar o Evangelho, você tem que pregar o Evangelho com a sua própria vida. Não adianta aqui, irmãos, eu falar do amor de Deus e não exercer o amor de Deus. Não adianta eu estar aqui falando da caridade de Deus e eu não fazer a caridade de Deus. Não adianta aqui, irmãos, eu estar pregando algo e quando realmente as pessoas que me conhecem sabem,
Falar, não, aquele irmão ali não é isso que ele está pregando. Ele está falando isso, mas ele não vive isso. Então a palavra da gente, irmãos, ela se torna vazia. Ela não sai poderosamente da nossa boca. Mas quando você fala do amor, mas você exerce o amor, quando você fala de justiça, mas você é um homem justo, aí a palavra penetra no coração das pessoas. E é isso que nós precisamos ter hoje em dia. Mais pessoas que pregam aquilo que eles vivem. Porque assim Jesus repreendia os fariseus, porque eles pregavam, mas eles não viviam aquilo que eles pregavam. Aleluia. Porque Jesus estava constantemente repreendendo aqueles homens, porque eles falavam do amor, mas eles não exerciam o amor. Eles entravam nas casas das viúvas, colocando fardos pesados nas costas das viúvas, fardo esses que eles não queriam carregar nem com um dedo. Faziam as viúvas andar em grandes romarias, mas eles não davam um passo sequer nessas romarias. Hipócritas! Jesus já falava, hipócritas, porque vocês pregam algo que vocês não vivem. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Versículo 8: e em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Porque a vida do cristão é assim, irmãos. A vida do crente é assim. Porque Deus, irmãos, Deus, Ele permite todas as coisas nas vidas da gente, para que nós tenhamos crescimento. Maré mansa não faz bom marinheiro, irmãos. Todo cristão, ele precisa ter perseguição na vida, ele tem que ter atribulação na sua vida, porque senão ele não cresce. Ele não cresce como servo. Aleluia! Glória a Deus. Mas em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, porque Deus não te desampara, irmãos. Abatidos, mas não destruídos, porque uma lágrima, irmãos, ela pode rolar do teu rosto, do meu. As nossas lágrimas podem rolar dos nossos rostos por uma noite, a Bíblia fala, mas pela manhã vem a alegria. Glória a Deus. Porque assim é a vida do servo de Deus, vivendo etapas na vida da gente. Lá no 18 agora, irmãos: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se vê, porque as que se veem são temporais, e as que não se vê são eternas. Muitas das vezes, irmãos, a própria Bíblia fala: onde está o coração do homem, ali está o teu tesouro. Muitas das vezes, irmãos, nós observamos as pessoas ricas querendo mais dinheiro, não tem onde pôr dinheiro, quer mais dinheiro, não tem onde pôr dinheiro, constrói mais um quarto para pôr dinheiro, não tem vai lá no outro banco para pôr dinheiro, porque o outro banco já fala: mas você tem muito dinheiro, que vai pegar dinheiro em outros bancos. E a ganância nunca acaba, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de mal. Mas nós, homens de Deus, nós temos que fugir da presença do mal, a palavra de Deus fala. Fugir da presença de Deus e se conservar das impurezas do mundo. É isso que nós temos que fazer, com simplicidade. Aleluia. Irmãos, lá no versículo 4, irmãos: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Irmãos,
O diabo, irmãos, desde o dia que ele pisou nessa terra, que o homem se fez ser vivente, ele tem perseguido o ser humano, ele tem tentado enganar o ser humano, ele tem levado o homem a tirar a sua própria vida, ele tem levado o homem à vida de vícios, de jogatina, do alcoolismo, porque ele quer, irmãos, que todas essas pessoas vão para com ele para o inferno. E quando ele vê o homem, ele vê a imagem de Deus que lançou ele do céu na terra, que decaiu ele como anjo de luz e lançou ele na terra. E ele nos odeia. O diabo nos odeia. E ele não poupa esforços para nos desviar dos caminhos do Senhor, dos caminhos que levam à salvação, à eternidade. E ele, irmãos, ele não brinca de ser diabo. Ele sempre faz uma cortina de fumaça. Ele faz com que as pessoas ficam na internet sendo bombardeado por mensagens de vícios ocultos, de promiscuidade. Muitas mulheres hoje postam fotos despidas na internet e muitas das vezes você abre o celular, vem uma foto dessa, irmão. O inimigo não está brincando, irmãos. As pessoas vão dormir com o smartphone nas mãos e acordam com a primeira coisa que faz é pegar o seu smartphone para se logar nas redes sociais. E nas redes sociais hoje, irmãos, se os pastores de 40, 50 anos atrás vissem hoje a internet, eles falariam que a televisão é uma coisinha de criança. Eu lembro que quando eu ia para a igreja com a minha mãe, cadê o diácono? Tem diácono aqui, não, irmãos. Estou brincando com meu filho. Irmãos, eu lembro que quando eu ia na igreja, quando eu tinha 12 anos, os pastores falavam assim, que a televisão era a janela do diabo para dentro da casa da gente. Abria-se um portal, e não era as televisão fininha que a gente tem hoje, não. Aquelas televisão de tubo que você ligava, ela fazia... Se você encostasse a mão nelas, ela dava até choque. Era uns tubão enorme, irmão, eu lembro, preto e branca, mas como era uma fonte de entretenimento a televisão, que você mudava de canal, mudava o cenário. 3 canais. Né? 3 canais. Tinha 3 canais, né? Hoje, irmãos, misericórdia, a nossa TV aqui, ela é logada na internet. A gente nem assiste TV aberta aqui, a gente assiste só o YouTube. Vídeo de construção, vídeo de conserto de carro, minha esposa de culinária. E eu assisto, assim, muitas pregações, muitos estudos bíblicos eu faço pela televisão. Muito bom, irmãos. Né? A internet, se você souber usar, é muito importante. Mas o diabo, irmãos, ele não brinca. Ele pega algo bom, irmãos. Ele pega algo bom e transforma em algo horripilante. Faz com que os homens casados fiquem nas redes sociais vendo mulher alheia. Fazem com que as mulheres casadas fiquem nas redes sociais vendo, conversando com homens de outros países, estados. O diabo, irmãos, ele é astuto. Ele não brinca de ser mau, ele é mau 24 horas por dia. A nossa natureza, irmãos, já é uma natureza caída. O nosso corpo só quer as coisas deste mundo, só quer o mal. Agora vocês imaginam, irmãos, se a gente não estiver em constante oração, em constante vigilância. O diabo, nosso adversário, ele vem, irmãos, e passa rasteira em nós, nos machuca, acaba com o nosso casamento, acaba com a nossa reputação. Você leva uma vida inteira para formar um caráter, para formar uma reputação. Vem o diabo em 2 minutos e acaba com a tua reputação. Hoje nós vemos pastores
consagrados, caindo em adultério dentro das igrejas. O diabo não brinca, irmãos. Não brinque com a sua natureza. Não brinque com a sua natureza. Quando você perceber que as coisas não estão normal, estão indo para um espaço onde você não deveria estar, tome ciência disso, que o diabo está te articulando para acabar com você, homem de Deus, mulher de Deus. Os jovens de hoje estão sendo bombardeados com o negócio de narguile, drogas, alcoolismo, crianças 13, 14 anos já no alcoolismo, na prostituição, meninas de 13, 14 anos dentro da prostituição já. Nós temos que tomar cuidado. Nós, como pais e mães, temos que estar com constante vigilância para com os nossos filhos. E se precisar, irmãos, temos que entrar em confronto direto com os nossos filhos, porque os nossos filhos são bênçãos que o Senhor colocou nas nossas mãos, é preciosidade para nós. Nós não podemos abrir mãos dos nossos filhos. E todas essas coisas, irmãos, que fazem mal para o casamento, para a vida moderna, porque o diabo ele tem se infiltrado no meio das mulheres, transformando muitas mulheres em feministas. O homem correto, um varão valoroso, não quer feminista, irmãos. O homem, ele não interpreta o feminismo como algo bom. Mas o diabo, ele tem colocado uma fumaça preta, uma nuvem de fumaça. E muitas vezes, irmãos, as pessoas que lutavam pelo feminismo hoje observam que o feminismo transformou algumas mulheres em mulheres duras, mulheres secas, aos quais os homens não desejam mais estar com elas. Os homens não querem estar do lado de mulheres assim. Da mesma forma que mulheres boas e corretas não querem estar do lado de homens que são grossos, agressores, homens brutos, ruins, maus, que não zelam por elas. Mas tudo isso, irmãos, é a fumaça que o diabo lança na frente da gente. Por isso que a Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, porque a incredulidade está no coração de todo homem e de toda mulher. A incredulidade faz parte das nossas vidas. Nós acreditamos naquilo que vemos. Nós já somos incrédulos por natureza. E o diabo utiliza dessa incredulidade para falar que Deus não existe, que Jesus jamais vai voltar, que isso é tudo bobagem. Você vai deixar de ter uma vida, rapaz, para viver dentro de igreja. Rapaz, você vai viver sua vida, você só tem direito de viver uma vida só. Você vai ficar dentro de igreja, você é jovem. Você poderia estar aí fumando um narguilé, jogando um futebol, saindo com as garotas, passando a noite na farra. Você vai ficar em igreja? Ô, meu irmão, tenha dó. Daqui a pouco tu tá velho, e aí tu perdeu a tua vida. Aí o jovem fala, é mesmo, né? É mesmo, não quero saber de igreja não, vou pra gandaia. Aí chega na gandaia, bebe uma cerveja, bebe outra, fica zonzo, arruma uma confusão, bate o carro, morre, arruma uma encrenca, é assassinado. Irmãos, é isso que o diabo quer. É isso que ele veio roubar, matar e destruir. Não tem outro sentido. Toda vez que uma pessoa acaba com a sua vida, existe uma espiritualidade negativa do lado dessa pessoa. Porque é isso que o diabo veio fazer: matar, roubar e destruir. E se nós, pessoas de bens, que observamos o trabalhar desse inimigo, não nos atentarmos para isso, nós podemos também ser vítimas dele. Por isso que nós que estamos na frente de alguns trabalhos, temos o dever de estarmos em
constante oração, constante vigilância e em jejum. Nós precisamos, irmãos. As igrejas do passado, quando passava um camarada endemoniado na calçada, ele caía. Nem entrava na igreja, ele caía na calçada. Hoje, nego endemoniado sobe no altar e prega. Abra suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 10. Irmãos, isso aqui é uma coisa que aconteceu com o apóstolo Paulo. E é interessante a gente ler isso, para mostrar para os irmãos o que Deus, irmãos, está guardando para nós. O apóstolo Paulo, irmãos, depois dessa revelação, ele não queria nem voltar, ele queria ficar com Cristo. Mas por amor aos irmãos, ele falou, não, vou voltar, por amor aos irmãos. Mas ele não queria nem voltar. 2 Coríntios, irmãos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 10. E é verdade que não convém me gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus assim o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Ele está falando dele mesmo, irmãos. Aleluia. Ao versículo 3. E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus assim o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, das quais o homem não é lícito falar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. É por isso que o diabo ele quer te derrubar, porque ele sabe o que te espera. É por isso que ele faz cortina de fumaça. É por isso que ele quer prender o homem nos vícios, para o homem para o inferno, porque ele sabe o que ele perdeu. Aleluia. Ele sabe o que Deus tem preparado para mim, para nós e para vocês que estão aí do outro lado. Aleluia. Aleluia. Deus preparou algo maravilhoso para nós, irmãos. Ele revelou ao apóstolo Paulo, mas ele não permitiu que o apóstolo Paulo falasse, porque talvez se ele falasse, irmãos, as coisas mudariam. Se Deus pudesse levar cada um de nós aonde ele preparou para nós, muitos dos irmãos, muitas pessoas não iam querer retornar, porque a vida de muitas pessoas aqui é vidas difíceis. A vida do pobre é vida difícil, irmãos. Muitas pessoas têm dupla jornada de trabalho. Muitas mulheres trabalham fora e trabalham em casa. Muitos pais de família têm 1, 2 empregos. A vida do pobre não é fácil. Você já imaginou se Deus te releva lá para o paraíso e te mostra tudo que você vai ter? A terra que manda leite e mel, as maravilhas que Deus tem guardado para mim e para você. Aleluia. Num lugar onde não haverá mais tristeza, não haverá mais lágrimas, não haverá câncer, não haverá dor, não haverá doenças. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo Paulo não queria nem voltar, mas por amor aos irmãos ele falou, vou voltar, por amor aos irmãos. De assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, serão das minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê, de mim ouve. Aleluia, glória a Deus. 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, que me vinha e me esbofetear, a fim de não me exaltar. As coisas que Deus mostrou para ele foram tão grandes, as revelações foram tão grandes, que foi colocado um espinho na carne de Paulo, a saber, um mensageiro de Satanás que vinha esbofetear ele, que ele rogou a Deus por 3 vezes, para que Deus tirasse
Mas Deus fala para Paulo lá no versículo 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que ele desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, aleluia, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade para me gloriar nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Nós temos que nos gloriar nas nossas fraquezas, irmãos. É nas nossas fraquezas que nós crescemos. É nas fraquezas que nós enxergamos Deus de uma forma diferente. Lá no versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Aleluia. Aleluia. Porque quando nós nos achamos que estamos fracos, é porque nós estamos fortes. E quando nós achamos que estamos fortes, é porque nós estamos fracos. E é assim a nossa vida. É assim a vida do cristão. O diabo, irmãos, ele faz uma cortina de fumaça para as pessoas não se despertarem para o Evangelho de Cristo, porque ele sabe que Deus tem guardado coisas maravilhosas, inefáveis para nós. Deus tem guardado um paraíso para todos nós. Mas só vai poder ir lá aqueles que estiverem dentro desta nave. Esta nave aqui, irmãos, quem estiver aqui dentro vai poder estar lá, porque aqui contém a verdade, porque aqui contém o caminho para lá, porque aqui existe a luz que clareia o caminho para você chegar lá. Então todos aqueles que estiverem dentro deste livro estarão lá. E aqueles que estão dentro deste livro, os seus nomes estão escritos no livro da vida. Aleluia! Glória a Deus! Glorifica esse Deus maravilhoso. Eu peço para que a igreja fique de pé em nome de Jesus. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente não consegue compreender as coisas de Deus. Por quê? Que o Evangelho está encoberto a maioria das pessoas. Por que o diabo, ele sabe o que nos espera. Ele sabe o que Deus tem guardado para todos aqueles que são escolhidos, os vasos de honra, escolhidos desde a formação do mundo, para estarem com Cristo. Somos todos nós. Nós somos os vasos de honra, preparados lá da formação do mundo para estar com Cristo. Glorifica esse Deus. É um grande privilégio para mim, para você. Toda vez que eu falar para você que você é o escolhido de Deus, se regozije no Senhor, porque é um privilégio de você ter sido escolhido. É um grande privilégio, Aleluia. irmãos. Glória a Deus. É um grande privilégio, irmãos. Vocês imaginam um grande dilúvio na terra e uma grande arca, e você ter o seu nome na lista, que vai poder entrar na arca e vai ter a sua vida preservada. É assim nós com Cristo, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida, está selado por Jesus. E Jesus um dia virá buscar eu, você e todos nós, e todo olho verá, e ele vai apontar no céu, e os seus anjos vão descer na terra, carimbando todos nós, e nós iremos encontrar ele nas nuvens, estaremos com Cristo. Aleluia, glória a Deus. E se você não tem o seu nome escrito no livro da vida, hoje eu abro uma oportunidade para você, meu irmão e minha irmã, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Levante a sua mão e eu quero orar por você, para que o Espírito Santo de Deus habite dentro do seu ser, para que você seja perdoado de todos os seus pecados, para que você para que o seu nome seja inserido no livro da vida. Eu quero orar por você, eu peço para que a igreja fique em espírito de oração, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, não por mim, Senhor, mas por eles,
Por todos aqueles, ó Senhor, que se renderam a Si, Senhor, esta noite. Por todos aqueles, ó Pai, que estão ansiosos a ter uma comunhão verdadeira com o Teu Santo Espírito, ó Pai. Aqueles, ó Pai, que querem o perdão dos seus pecados. Aqueles, ó Senhor, que querem que o Seu Espírito Santo faça morada dentro de cada um deles. Ó Deus, recebe essas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus. Perdoa os seus pecados, ó Pai, em nome de Jesus. Recebe, Senhor, cada um deles. E escreve o nome de cada um deles, ó Senhor. Porque a partir de hoje, eles são igrejas, ó Senhor. Eles pertencem à Tua igreja, ó Senhor. No livro da vida, ó Pai. Em nome de Jesus. Irmãos, tem uma semana abençoada. Tem uma semana repleta de amor e de bênçãos. Tem uma semana cheia de livramentos. Que o anjo do Senhor leve os filhos de vocês para o trabalho. Permaneça na casa de vocês. Levem os seus cônjuges para o trabalho, para as suas atividades do dia a dia. E guardem a toda a sua família na saída e no retorno para casa. E que tudo permaneça como está. Bênção de Deus na sua vida. Eu decreto essas bênçãos do Senhor na vida de cada um de vocês. Aquele que está sem trabalho, decreto que as portas irão abrir. Aquele que está enfermo, decreto em nome de Jesus que parte em retirada todo tipo de enfermidade na vida de cada um de vocês. Recebam a cura de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu abençoo a cada um de vocês em nome de Jesus. Levante as mãos para cima. Que o grande amor de Deus, que a rica comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. Até domingo que vem às 18 horas.